Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou a Ana Tarossi, diretora de Agentes de Governança da ANEFAC. Agradeço em nome da ANEFAC a participação de vocês aqui conosco. Gostaria também de agradecer as empresas que apoiam essa iniciativa. A gente viu alguns vídeos aqui de algumas empresas que participam aqui com a gente, mas eu vou passar aqui o nome de todas. Eu acho que é bem importante esse papel que a ANEFAC desempenha aqui no nosso mercado, e é apoiado por essas empresas. Então, a 3R Petroleum, a ADC Conte, BDO, C3M, Cogna, EDP, Eneva, Eletrobras, a UI, FECAP, Fleury, FUCAP, IG, Inovit, Irani, Klabin, KPMG, Lojas Renner, Luz Publicidade, Magna, Marco Polo, Petrobras e Governo Federal, Pressum, RD, Riachuelo, Sabesp, Simões Pires Advogados, Suzano, Sistax, Texix, Valor Econômico e ViaFlow. Se a sua empresa não estiver ainda aqui, acho que vale a pena bater um papo com a ANEFAC, porque é um compartilhamento muito rico que a gente tem ali de informação e de contribuição no dia a dia das nossas empresas. Bom, gente, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre governança corporativa, que é um tema que está em constante evolução, e a gente às vezes tem a sensação de que dentro de uma empresa a gente já montou um ciclo e aí a gente estaciona, mas com os palestrantes que a gente tem aqui, a ideia é que a gente provoque um pouco isso no seguinte sentido: se eu tenho um sistema de governança que ele já está solidificado, né, em empresas grandes ou pequenas, porque cada empresa tem a sua receita de governança. Às vezes o que funciona para uma não funciona para outra. Então, ele já está solidificado. Como que a gente produz, como a gente provoca novas práticas que podem agregar valor, como a gente identifica essas práticas e como a governança tem ajudado o ISG dentro dessas empresas. A ideia é que a gente possa bater um papo aqui com um painel super diverso, interessantíssimo, porque hoje a gente tem um advogado, um engenheiro e uma economista, contadora, que migrou para o direito. Então, são visões muito distintas, mas que vão nos ajudar, eu acho que nessa empreitada aí de provocar isso dentro das empresas, né? Ter uma visão um pouco mais estratégica sobre a governança. Eu queria agora chamar, então, nossos convidados. Vou apresentar a Diva Freire, que é gerente de governança corporativa das Lojas Renner, responsável pelo societário e pela área de governança corporativa, com funções de governance officer. Está na companhia há mais de 28 anos, onde já atuou na controladoria e relações com investidores, é coordenadora da Comissão de Governance Officer do IBGC, membro da Squad de Governance Officer do IBGC no Rio Grande do Sul e membro do Conselho Fiscal do Instituto Hércules Galó. Bacharel em Ciências Contábeis pela FAPA de Porto Alegre e pós-graduado em Governança Corporativa e Gestão de Riscos pela PUC Rio Grande do Sul, e possui diversos cursos de atualização no tema governança corporativa. E é sempre um prazer conversar com ela sobre governança. Então, Diva, bem-vinda aqui ao nosso painel. Gostaria também de convidar o Elton Oliveira, diretor jurídico de Compliance e Governança Corporativa da Raia Drogasil, uma empresa listada na B3 no segmento do novo mercado, é líder no mercado de varejo farmacêutico brasileiro. Quem não encontrar uma Drogasil ou uma Raia, está meio perdido aqui nesse mundo. Ele é advogado com experiência de 25 anos exercendo cargos de direção jurídica tanto na CVC quanto na Via Varejo, e por 14 anos trabalhou no Grupo Votorantim nas áreas de novos negócios e celulose e papel.
E, por fim, a gente tem o Rodrigo Dantas, que também possui uma vasta experiência, 25 anos de mercado, é sócio da Enso Consulting, empresa de consultoria e governança corporativa e reestruturação de processos, focada em empresas de infraestrutura e prestação de serviços. Ele inclui atuação como diretor administrativo financeiro em empresas de infraestrutura e líder de projetos de consultoria em gestoras de investimento, holdings e empresas de capital aberto. É mentor de startups, é formado em engenharia civil e mestre em engenharia estrutural pela USP, especialista em administração pela FAAP, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Também é certificado pelo Project Management Institute, PMI, com Project Management Professional, PMP, e pelo IBGC como conselheiro de administração. Então, queria convidar aqui todos com as devidas câmeras abertas. Vocês também puderem desplugar aí o mute de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Diva. Bom dia. Elton. Bom dia, Ana. Bom ótimo dia, vê-los. Diva, Rodrigo. E a todos e todas. Excelente. Bom, dito todo esse contexto, né, que a gente está de governança, muitas empresas já com uma governança muito solidificada, que a gente olha e entende como as boas práticas já foram adotadas, a gente já tem um arcabouço muito bom, eu tenho políticas, eu tenho um ambiente de compliance muito bom. Eu queria primeiro perguntar para vocês, acho que podemos começar aí pela Diva, como identificar o grau de maturidade de um sistema de governança em uma empresa grande, ou numa empresa pequena, ou numa startup, com base na experiência de vocês? Como é que eu olho e vejo que a minha empresa já está madura em termos de governança? Bem, primeiramente, né, eu quero agradecer o convite da ANEFAC para participar desse evento e agradecer também a Ana, né? A gente está em tantos momentos juntos aí e acho que falar sobre governança corporativa aqui vai ser muito interessante. Bom, para responder essa pergunta da Ana, eu vou precisar contar aí um pouquinho sobre a governança da Renner antes, né, para que se entenda. Acho que cada um de nós aqui vai falar um pouco sobre as suas empresas, né, porque minha empresa é uma empresa que é uma companhia de 1965, ela foi criada, abriu capital em 1967, até o próxima semana aí nós vamos estar completando 56 anos de capital aberto. Eu trabalho na Renner, né, como a Ana comentou, há 28 anos. Eu fiquei apenas 2 anos na controladoria, depois já passei para o societário da empresa e estou, né, com a área de societária e também em governança. Eu comecei na companhia na época familiar, depois um grupo americano, e depois, em 2005, quando o controlador americano resolveu vender a companhia na Bolsa de Valores, nós precisamos ter um olhar mais focado para a governança. Até então, mesmo na época familiar, na época na época do controlador, nós tínhamos governança na companhia, né? Governança corporativa, mas o nosso foco maior foi a partir de 2005. Né? Estávamos ali nos listando no novo mercado, o nível mais alto da Bolsa de Valores, né, em termos de governança corporativa. Tínhamos, então, um desafio de ter as melhores práticas de governança naquela época, e também ali, naquele momento, nós fomos considerados a primeira corporation do Brasil, né, uma empresa 100% negociada na Bolsa, sem um acionista controlador, e o mercado não estava preparado para isso. A legislação brasileira não estava preparada para isso. Então, nós precisamos, juntamente, avaliar as melhores práticas de governança, tanto no Brasil,
quanto no exterior. Precisamos nos juntar, digamos assim, né, nos aliar ali com a CVM, com a Bolsa, com a Bovespa na época, né, com os principais escritórios, para entender o que era a governança corporativa, o que a gente precisava trazer para um mercado, né, e mostrar o que era uma corporation a partir daquele momento. Nós fomos pioneiros, né, em diversas práticas naquela época, até porque, né, como eu comentei, a legislação não estava preparada. Então, foi um momento de muito aprendizado, e muito importante, tanto para mim quanto para a empresa, né? Então, a gente acabou aprendendo muito mesmo. Participamos de vários debates naquela época, tivemos vários reconhecimentos, mas a companhia ela nunca se acomodou em relação à governança corporativa. E a gente continua buscando sempre mais, né? Eu acho que o Conselho de Administração e a diretoria tiveram e continuam tendo um papel importantíssimo nisso tudo. E assim é na Renner, e eu acredito que sejam nas outras empresas também, né? Eles sempre foram e continuam sendo os patrocinadores da governança corporativa numa empresa. E aqui na Renner, nosso conselho ele é muito forte. Também, por muito tempo, eu fui equipe, né? Eu brinquei ainda com o pessoal de que eu fui aí por muitos anos equipe, buscando sempre as melhores práticas para a companhia. Hoje eu tenho uma área de governança e eu acho que isso ajuda bastante na maturidade de uma governança numa empresa, ter uma área de governança. Hoje eu tenho 2 profissionais ali comigo, que juntamente, né, eu sou Governance Officer da companhia. E esses 2 especialistas, eles contribuem muito com essa busca constante de governança. Então, acho que ter uma área de governança, com Governance Officer, com pessoas especialistas, né, especializadas ali no tema, ajuda muito as empresas. Mas também depende muito de cada empresa, né? Depende muito de como a empresa está preparada, aonde ela quer chegar, qual é o tempo que ela quer chegar, né? Porque não adianta as empresas quererem fazer tudo de uma vez, né? E não estarem preparadas para aquilo, não fazer sentido para aquela empresa. Então, aqui na Renner, assim, eu acredito que a gente tem uma governança madura, mas a gente está sempre em constante evolução, né? Eu acredito que as empresas, por mais que considerem que as suas áreas, que as suas empresas, né, em governança já atingiu a maturidade, nós não precisamos não parar, né? Precisamos continuar e sempre seguindo, procurar as melhores práticas, porque realmente precisamos estar em constante evolução aí. Ana, acho que é isso. Vou passar aí para os meus colegas. Elton, por gentileza. Obrigado, Ana. Obrigado, Diva. Acho que excelente exposição, muito importante os aspectos que você comentou. Então, eu vou buscar tentar complementar com a minha visão, né? Antes, falando um pouquinho só da Raia Drogasil, acho que todos conhecem e certamente muitos são clientes, desejamos que todos venham, sejam, se não forem, venham a ser, mas é uma empresa também centenária, as 2 empresas combinadas são centenárias, remonta da década de 30 do século passado, né? Nasceram como pequenas farmácias. Ambas as empresas eram distintas, né? Empresas de propriedade de outras pessoas. Isso se deu até 2011, quando foi feita de fato uma fusão, né, das 2 empresas e virou Raia Drogasil. Já era capital aberto, a Drogasil já era capital aberto há mais tempo, a Raia tinha feito um IPO há poucos anos antes, depois com essa fusão houve uma recombinação, né, do quadro acionário e foi uma fusão que a gente reputa bastante bem sucedida, porque
uma empresa que agregou os principais acionistas de ambas as empresas anteriores, se formaram e remodelaram a estratégia da companhia e têm estado juntos desde então, né? E com sucesso a gente vê isso pelos nossos números, resultados e o impacto social que a gente visa causar, atendendo bem toda a população de todas as faixas etárias, né? A gente já tem aí, portanto, desde 2011, 12 anos de fusão. A empresa cresceu bastante aí nesse período. E portanto, eu acho que, como que é uma empresa madura, né? A mera longevidade dela não traz, por si só, maturidade. Eu acho que ajuda pelo aprendizado, sem dúvida nenhuma, mas é super importante estar atualizado e colocar sempre os órgãos para funcionarem, né? Então, eu acho que eu levanto quatro aspectos que, na minha opinião, trazem essa maturidade. O primeiro é o arcabouço de políticas instituídas e os órgãos, né? Claro que uma empresa listada e uma empresa de ponta deve atender 100% e ainda mais daquilo que é pedido pela regulação, no nosso caso, Novo Mercado, às vezes tem empresas listadas lá fora também, mas não só atender formalmente, fazer realmente aquilo funcionar. Quer dizer, os órgãos têm que ter um papel ativo, tem que ter um papel construtivo, né? Cada membro do conselho de administração, dos comitês de assessoramento, seja do conselho, seja da diretoria, aqui a gente tem essas duas divisões também, a própria diretoria, então essa interação, e com todos os colaboradores que interagem nesse ecossistema, tem que sempre trabalhar para trazer pautas construtivas e realmente agregar nesse grande sistema que é a governança corporativa. O terceiro aspecto, eu acho que com isso, buscar estar apto a responder a seus stakeholders, né? Sejam eles reguladores, acionistas, clientes, funcionários e quaisquer outros com os quais a empresa interage. Essas respostas, né, elas não são sempre fáceis, não são sempre difíceis, mas é importante que elas sejam sempre transparentes e sempre visando o melhor atendimento das expectativas e o melhor posicionamento da companhia. Então, isso eu acho bem importante. E, por fim, acho que o quarto aspecto é olhar para as tendências de mercado e o futuro, né? Tentando, assim, se antecipar em como tratar as questões relevantes que estão surgindo aí na sociedade. Então, a gente teve, de alguns anos para cá, uma nova legislação LGPD de proteção de dados, acho que afetou todo mundo, né? Como tratar com essa questão? Um outro exemplo que está bastante em moda, e ainda bem que está, os aspectos ESG, que é super relevante, como tratar essa questão. Então, isso tudo é um processo evolutivo, mas há que se olhar as tendências e como que a empresa vai se posicionando na governança corporativa para poder responder bem essas questões. Acho que é isso. Obrigada, Elton. Rodrigo, por gentileza. Então, obrigado pelo convite. Eu vou contribuir com o que já foi dito, né, pela Diva e pelo Elton, mas com uma visão de consultoria, apesar de ter uma passagem grande como diretor estatutário, mas eu acho que a visão de consultoria é interessante, porque a gente já abordou situações que englobam os três tipos de empresas levantadas: empresas grandes, empresas pequenas e as startups, tá? Quando a gente olha um sistema de governança, a gente pode dividir em 4 elementos, né? Você tem os agentes e os órgãos, os documentos que estão associados às políticas, códigos de conduta, as ferramentas que vão instrumentalizar aquilo no dia a dia, agenda temática, o acompanhamento de pendências e o ambiente. Está associado todo o arcabouço regulatório, as boas práticas. Isso a gente pode ver como os principais componentes do sistema de governança corporativa. E na nossa visão de consultoria, a primeira coisa que a gente faz quando entra numa empresa é identificar o que tem que fazer. Você identifica o que tem que fazer, depois você detalha o como fazer, faz os planos de ação. E a gente usa
até considerando os elementos que a Diva colocou e o Elton colocou também, métodos estruturados, para você identificar, dentro de uma metodologia, qual que é aquela maturidade. Então, tem alguns métodos que a gente usa e que são referências de mercado. O IBGC, por exemplo, ele tem um método que é a avaliação de maturidade para empresas grandes capital fechado, né? Isso, você entra no site do IBGC, você tem acesso a isso. E ele vai avaliar o quê? Aqueles principais componentes do Código de Melhores Práticas. O que é uma avaliação de maturidade? É quando você avalia a sua aderência em relação àquilo. Você tem que ter uma referência. Tá? Complementando essas avaliações que o IBGC coloca, a gente faz outras avaliações também, até para entender qual que é o nível de integração entre governança e gestão do dia a dia. Que as coisas acontecem na gestão do dia a dia. Então, a gente tem outras avaliações que descem no nível de detalhe até de processo dentro da companhia, para entender a governança está efetivamente acontecendo e está desdobrando aquilo lá na gestão do dia a dia, que é onde as coisas vão acontecer. Né? Então, isso para a empresa grande. Né? E para a empresa pequena e startup, existe também um framework do IBGC sobre maturidades startup, que são empresas diferentes. Então, quando a gente faz uma avaliação de maturidade, a gente, primeiro, tem que entender o contexto da empresa, o ciclo de vida que ela está, e você avaliar diversas perspectivas. Em uma determinada perspectiva, você vai poder estar fortalecido, em outra você vai poder estar mais fragilizado. E dentro desse contexto de maturidade, o que eu tenho que melhorar? E por que a gente recomenda que essa avaliação de maturidade seja feita de uma forma recorrente, pelo menos uma vez por ano? Tá? Porque o mundo é dinâmico, as coisas são muito dinâmicas. Como o Elton comentou, LGPD, a CVM 59 que entrou em relação à parte de reporte de ESG, o mundo é dinâmico, o arcabouço regulatório muda, o mercado muda, os riscos mudam. Então, a gente sugere, como consultoria sempre, que essa avaliação de maturidade seja feita. O hoje é melhor que o ontem, né? E o amanhã vai ser melhor que o hoje. Então, você tem que entender esse caminho evolutivo. Até para você decidir e priorizar o que você tem que fazer. Tá? Então, era essa a minha contribuição dentro dessa pergunta de maturidade. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Não sei se a Diva ou o Elton tem também mais alguma contribuição em relação aos comentários que foram feitos depois. Não? Tranquilo? Eu acho que eu tenho, Não. e acho que é só para pegar esse ponto que o Rodrigo colocou, que eu acho que é bem importante, quer dizer, a maturidade ela é variável também em relação ao próprio tamanho e o contexto da empresa, né? Então, assim, uma empresa familiar, de médio porte, tem um certo nível de maturidade, certos guidances, como o Rodrigo colocou, que podem orientar isso, diferentemente de uma empresa grande, de capital aberto. Então, assim, esse contexto, eu acho que há que ser avaliado para ver o quão bem a empresa está situada, né? Quais são em que ecossistema que ela opera. Sim, e eu complementaria também, eu acho que foi um ponto comum aos três, que é a forma como as práticas realmente são adotadas no dia a dia. Então, a gente tem a frase, né? O papel aceita tudo, mas exatamente o quão maduro eu acho que é o quanto está inserido na cultura da companhia, o quanto a alta administração, os gerentes, né, os líderes medianos e abaixo deles, o quanto que as práticas de governança, isso é um arcabouço total, né, permeia a companhia como um todo, seja ela grande, pequena, é difícil a gente até falar de governança em startup, né? É muito raro a gente ver um conselho de administração, alguma estrutura grande, mas o pouco que essas startups gostariam de ter, o quão realmente permeia a empresa. Eu senti isso dos três ali com um ponto comum.
Tá? Eu queria fazer mais uma perguntinha para vocês. Considerando uma empresa, seja pequena ou grande, já com grau de maturidade de prática de governança elevado, como identificar possíveis melhorias de governança? Diante da definição das práticas adicionais de governança corporativa que podem ser implementadas, quais as ferramentas a serem utilizadas e como vocês conseguem convencer os stakeholders? E aí, entrando acionistas, conselho de administração, diretoria executiva, colaboradores, todo mundo que a gente tem ali no dia a dia com a companhia, do valor agregado e da necessidade de sua implementação. Aqui eu acho que eu quis extrair de vocês um pouquinho o quanto a gente consegue mostrar que não é perfumaria o investimento versus o retorno. Porque, de repente, o conselho de administração entende que a gente já está num grau ótimo de governança, mas a gente entende que tem práticas que, sim, podem ser adotadas e podem agregar valor. E essa é a minha pergunta para vocês. Como fazer? Elton, se puder puxar a fila agora, eu agradeço. Perfeito, Ana. Bom, uma pergunta super importante. Eu acho que tentar dividir a resposta em dois blocos aí, né? Primeiro, como identificar possíveis melhorias. Eu acho o seguinte, acho que esse acompanhamento do que o mercado vem fazendo é um elemento, né? Porque ninguém sabe tudo e ninguém é melhor em tudo, então sempre há que se aprimorar. Sempre tem uma empresa ou um grupo de pessoas fazendo algo diferente, e isso acho que também é ter um olhar para a inovação. Na inovação, hoje se fala muito, e quase que intuitivamente as pessoas associam a tecnologia, mas não é só a tecnologia, acho que é uma forma de você ter um intraempreendedorismo, né? Desenvolver ideias novas, trazer isso para a organização e olhando para fora o mercado. Então, esse acho que é um elemento super importante. Depois, a governança está melhorando, eu acho que tem que ter a receptividade, né, desse tipo de situação pelos órgãos de governança, essa abertura de todo mundo trazer ideias, né, seja isso pelos próprios membros desses comitês, ou conselho, ou diretores, mas pela base, pelos gerentes das empresas. Isso, assim, a gente vive cada vez mais, e ainda bem que é assim, numa sociedade horizontal, né? Então, isso é importante porque acho que todo mundo pode, direta ou indiretamente, contribuir para melhorias, inclusive na governança. E aí, isso tem que ser levado e bem recebido. Se bem recebido e virar um projeto para ser implantado, eu acho que é um bom termômetro de que realmente é possível fazer, a empresa está apta a fazer essas melhorias, né? E aí, nessa implementação, que acho que já vai um pouco adentrando essa segunda parte da questão que você colocou, Ana, como convencer os stakeholders, né? Eu acho que isso depende muito do assunto, do tema. Sem dúvida, acho que deve ser olhado sempre numa situação prática, tá? Essa melhoria que você quer fazer é uma melhoria de processo, é uma melhoria para evitar a materialização de algum risco, ou para lidar melhor com esse risco, criar aspectos mitigadores, ou não, é para trazer uma oportunidade para a empresa, seja de geração de receita, seja de uma oportunidade de entrar no novo mercado, seja uma oportunidade de entrar, por exemplo, num negócio social, às vezes novo, algo que a empresa nunca fez. A gente estava falando da ESG, Rodrigo comentou sobre a resolução 59 da CVM, quer dizer, hoje as grandes empresas já têm isso mais estruturados, por que não as médias? Porque as pequenas também não pode dar, cada vez mais o papel social de uma empresa, ela é
reconhecido e ela é necessário, né? Então, poxa, se a gente, numa determinada organização, não tem ainda estruturado um investimento social, essa é uma oportunidade de melhoria, isso tem que ser trazido e mostrado para os stakeholders. Mas aí os stakeholders, quando a gente fala em governança, eu acho que de fato é quem tem que aprovar, né? Porque necessariamente projetos ou recursos sairão do budget da companhia, né? Todos os orçamentos são apertados, a gente vive um momento difícil no Brasil, mais um, né? A gente vive constantemente em crise, então, e é difícil para todos, mas o que vai ser escolhido, acho que vai ser parte desse impacto que deve ser demonstrado, seja no viés risco ou oportunidade para a empresa, de como melhorar aquele processo, aquela situação. E isso vai trazer naturalmente uma melhoria paulatina na própria governança dos temas, né? A gente citou aí a LGPD, que eu acho que já começou alguns anos atrás, a edição da lei é de 2017, se não me engano. Então, assim, várias empresas já investiram mais robustamente em algo que antes era novo, ninguém sabia direito ao certo como seria, né? E isso é super importante numa sociedade digitalizada, na qual a empresa se insere e interage com milhares, centenas, milhares ou milhões de clientes. A questão de ESG, né? Sem dúvida, a gente tem aí um desafio enorme nessa década, né? É a década da mudança. Eu não sei se o mundo vai conseguir evitar lá o aumento de 1,5 grau da temperatura da Terra, mas assim, as empresas, independentemente dessas questões, eu diria, independentemente dessas questões que são assim os protocolos internacionais, né? O avanço das regulações, eu acho que tem um papel realmente protagonista que deve ser feito em o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa parte, como é que a gente causa menos impacto ambiental e mais e melhor impacto social. E a governança está num desses pilares, é o G, né? Como que ela contribui? Acho que é por aí, buscando a melhoria, buscando esse tipo de ação, identificar dentro da empresa para poder implementar. Acho que é isso. Obrigada, Elton. Rodrigo, por gentileza. Obrigado. Então, eu também vou dividir a resposta em dois blocos, tá? Como identificar melhorias, né? Na questão de governança. Eu acho que o sistema de governança, e até os órgãos de controle, ele tem mecanismo de você fazer isso, é fazer o PDCA rodar. Tá? Então, eu planejei, eu executei, eu avaliei em relação a uma métrica, né? E depois eu tomei algumas ações, podem ser corretivas, preventivas ou de manutenção, né? Eu, como consultoria, qual que é a minha experiência quando a gente faz essa avaliação, para identificar essas melhorias? A avaliação da maturidade, como a gente já falou no primeiro bloco, mas a gente usa muito a auditoria de controles internos. A gente é muito partidário da auditoria, que é você ir a campo e verificar o que está acontecendo, tá? E a gestão de risco. Então, quando a gente avalia essas ferramentas de identificação de melhoria, assim, a avaliação do conselho, eu acho também que é uma prática importante, você avaliar a performance do conselho e da diretoria. Hoje já existem métodos para se fazerem isso, tá? Então, na verdade, você tem que ter uma avaliação objetiva e criteriosa de como que o sistema está rodando. Identificou como aquilo está rodando, tem alguma lacuna? O que eu vou fazer? Então, aí eu já vou para a segunda parte da pergunta, que assim, como que eu justifico para as partes interessadas, para os acionistas, o investimento em uma mudança, né? Investimento em uma melhoria. Porque eu acho que toda melhoria ela tem que ter um benefício claro. Então, a gente tem alguns itens para falar. Primeiro, o que você não mede, você não gere. Então, você tem que identificar para toda melhoria um indicador de desempenho. Tá? O que a gente usa também para, quando a gente faz uma recomendação, dar mais força para aquela recomendação, uma visão interna e uma visão externa. Vou dar um exemplo de uma situação recente que passou
pela nossa experiência. A gente estruturou uma empresa de construção civil, que ela tinha um backlog de contrato de uma empresa pequena, de pequena a média, e ela tinha o propósito, muito importante ver o propósito, de aumentar esse backlog, aumentar o tamanho dela. Então, o que a gente recomendou? Para você se qualificar nesse novo ambiente de negócio das empresas médias, você tem que se qualificar em alguns itens que hoje você não tem. E isso daí vai demandar investimento. Então, são melhorias internas que ela tem que fazer, tanto em relação a controles e fiscalizações ambientais, mitigação de risco de trabalho análogo à escravidão, isso acontece muito em infraestrutura, tá? Então, você tem melhorias internas e que vão impactar uma melhoria externa de novos negócios. Então, quando a gente traz essa perspectiva de ganho, a gente sempre usa as duas perspectivas, de proteção e geração de valor. Então, você tem que colocar algo tangível, e que esse algo tangível seja mensurável. Toda a recomendação de melhoria, a gente entende que você tem que dividir os resultados em resultados de curto prazo e médio e longo prazo. Se você colocar um resultado somente a médio e longo prazo, às vezes aquilo pode ter uma dificuldade de ser implementado. Então, você tem que identificar que sejam pequenos resultados de curto prazo. Essa daí é a prática de gestão de mudança. A gente está se dizendo tanto gestão de mudança nas empresas, mas um projeto de gestão de mudança, ela identifica isso. A mudança, quais os benefícios de curto prazo e quais os benefícios de médio e longo prazo. É muito importante se balizar com isso. Porque se você coloca o resultado muito a longo prazo, às vezes aquele processo de transformação pode perder força, tá? Pelas resistências internas. Então, concluindo essa pergunta, é bem isso. Então, os mecanismos de verificar efetividade, auditoria interna, gestão de risco e avaliação dos órgãos de governança, e a justificativa para esse investimento é você atrelar métricas e uma visão externa e uma visão interna também de melhoria. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Diva. Bem, como eu sempre falo, né, a governança ela é uma jornada. E como jornada, eu entendo que ela tem que estar em constante evolução mesmo, né, como eu comentei antes. Acho que as companhias elas têm que estarem sempre atentas às novas práticas. E quando eu falo atentas às novas práticas, é tanto no Brasil como no exterior, é nas empresas do setor em que a gente atua, mas também olhar para práticas de outros setores, né? Porque não necessariamente, se é de outro setor, a gente não pode usar. Mas temos que estar sempre olhando se faz sentido para a nossa empresa. Se aquilo vai ter uma explicação, se ela realmente vai trazer algo para a companhia, né? Como a Ana comentou aí, papel aceita tudo, né? Mas o que a gente está colocando para o nosso conselho, para a diretoria, para os acionistas, eu acho que a gente tem que ter, sim, estudar, olhar muito bem antes de levar, né? E acho que se a gente acredita que faz sentido para aquela nossa empresa, nós temos que estudar a melhor forma de aplicação. Não é simplesmente levar e dizer, olha, acho que é assim, vamos fazer desse jeito. Não, a gente realmente tem que estudar muito como que aquilo vai ser aplicado na nossa empresa, quais os órgãos de governança da companhia que nós vamos levar esse tema, quem vai ser o nosso patrocinador primeiro, né? Porque quem vai? É o conselho, é o presidente do conselho, é a diretoria. Tem empresas que não têm um conselho de administração, tem um conselho consultivo, tem umas que também não têm conselho consultivo, mas tem uma diretoria. Então, aonde vamos primeiro, né? Vamos levar ao CEO, vamos levar aos comitês, empresas também podem não terem comitês ou não terem. Aqui na Renner nós temos diretoria, conselho de administração, comitês de assessoramento, então a gente acaba passando, dependendo do tema, se passa, né, primeiro com aquele
aquele órgão que vai comprar a ideia primeiro. Depois nós vamos aos órgãos que precisam aprovar aquela ideia que foi discutida. Desculpem. Eu acho que assim, a gente tem que analisar realmente, como o Rodrigo falou e o Elton também, os prós e os contras, né? Porque existem prós e contras em tudo, né? Não é simplesmente tudo maravilhoso, vamos colocar, não, a gente tem que olhar para a empresa, tem que olhar para ver o que aquilo vai impactar, né? A empresa, os seus acionistas, o conselho de administração. Questionamentos virão sempre, quando a gente leva uma prática nova, tenta aprovar, sempre questionamentos virão, então a gente tem que estar muito preparado para isso. A gente sabe que alguns temas, né, demandam uma assembleia de acionistas, então não serão todos os temas, não serão todas as propostas de práticas novas aí de melhoria que nós conseguiremos aprovar ou num conselho de administração, nós teremos que chamar uma assembleia para isso. E aí a gente sabe, né, que uma assembleia a gente precisa aí sempre de aprovações maiores, explicações bem mais detalhadas para que os acionistas também promovam, né, e aprovem aquela nossa proposta. Eu acho que é importante também a gente ressaltar que nem sempre nós vamos conseguir aprovar aquela nossa ideia, né, aquela nossa proposta de melhoria. Tá tudo bem, naquele momento pode não fazer sentido. Aqui a gente tem vários temas que alguns anos para que a gente conseguisse amadurecer aquela ideia, né? Nem sempre naquele momento é o momento para ser aprovado. Nem sempre a gente consegue convencer. O que nos resta é ir atrás, né? Se a gente entende, a gente acredita que faz sentido, a gente entender o motivo por que não passou, por que não foi aprovado, e nos prepararmos e estudarmos, termos mais subsídios para uma próxima proposta aí. Então, acho que realmente precisamos estar sempre procurando e olhando, né, e descobrindo aí novas formas, e aí, de novo, constante evolução sempre. É isso, Ana. Obrigada, Diva. Rodrigo, Elton, alguma consideração adicional? Aqui do Eu meu tenho, lado, Ana, só um por comentário favor. em relação ao que a Diva falou, que eu acho que é super importante, né? A vida como ela é verdade. Às vezes, Exato. às vezes você não consegue aprovar, não é tudo lindo, maravilhoso, só porque a empresa já tem uma governança ótima, um modelo de referência, é uma empresa bem posicionada e tem pessoas super qualificadas nisso tudo. Eu acho que as discussões, as dúvidas, as interações e a própria decisão empresarial daquilo que como faz sentido ou não faz sentido para um determinado momento. Tem recurso ou não tem recurso? Ou como que a gente vai lidar com isso? É inerente, né, aos tópicos em si que vão ser discutidos. E eu acho que, como a Diva bem colocou, se a governança é um processo evolutivo, os temas também são, muitas vezes, né? Principalmente quando novos, né? E então eu acho que aquela velha frase de que a gente ouve por aí, que é precisa ter resiliência em tudo, né? Esse é mais uma constatação. Isso aí. Acho que além da resiliência, tem vários exemplos, né? As nossas práticas, às vezes, conflitam com os momentos dos acionistas. A Diva bem lembrou que muitas das nossas práticas passam por assembleia, estão sujeitas à aprovação da assembleia, e quando a gente coloca, tem outros interesses na mesa que não necessariamente são só as práticas de governança. E aí abre uma oportunidade para os acionistas discutirem outros temas, e aí acaba não evoluindo. E temas muito simples, se a gente for olhar aqui, eu tenho histórias de valores do Estatuto Social.
a gente querendo é uma coisa muito do dia a dia, falar, olha, meu estatuto social está com os valores defasados. E aí eu preciso, não, mas para a gente fazer essa atualização, a gente quer ver um outro assunto, e aí acaba impactando numa coisa muito simples no nosso dia a dia. Acho que aí vem um pouco da resiliência e outros caminhos que a gente pode tomar para que haja uma conscientização, né? Quem é que vai patrocinar esse tema junto aos acionistas de uma forma mais estruturada, para que a gente consiga melhorar o fluxo, os processos dentro da companhia, porque isso atinge toda a companhia. Então, são essas coisinhas ali que a gente vai somando no dia a dia. Mas eu acho que todos ali trouxeram ótimas contribuições de como fazer e o que não fazer. Bom, gente, falando um pouquinho de ESG, vocês trouxeram bastante, o Elton falou bastante de ESG nessa última resposta dele. Eu queria ver na empresa de vocês como é que a governança tem ajudado o tema ESG. A gente vê ESG, a minha visão, pelo menos, ESG como uma rede de apoio ao E e o S dentro da empresa, né, que possa ajudar no dia a dia, e o G mesmo dentro do ESG como componente ali com políticas, remuneração e assim por diante. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o Rodrigo, começando agora, em termos de consultoria, como é que ele percebe isso? O G, dentro da nossa experiência nas empresas que a gente passa, o G é o integrador. Tá? Os três têm que trabalhar de forma integrada, mas principalmente a governança é o integrador dos outros componentes. Então, quando a gente olha o que a governança traz dentro dessa integração, ela fortalece a questão de transparência. O que está acontecendo nos outros pilares? E essa transparência não só no alto nível, mas naquele nível operacional. Então, como isso caminha? Como que é esse fluxo de informação? A governança também ela fortalece a questão de dar voz a todos. E é um princípio de governança, né? Equidade, dar voz a todos. Quando você elabora uma matriz de materialidade, para você entender o que é importante, né? A governança, ela fortalece a responsabilidade corporativa. Todo mundo tem responsabilidade, né? Então, a gente fala que a governança, ela tem um sócio, o conselho de administração, órgãos de controle, mas tudo isso tem que ser permeado, até o menor pacote de trabalho. Então, quando a gente na primeira bloco de hoje, a gente falou de análise de maturidade. É importante você avaliar isso. Como que a governança está permeando? De cima para baixo e de baixo para cima. É importante esse fluxo de informação, esse fluxo de conhecimento, para que a coisa aconteça realmente, né? A gente fala que milho só vira pipoca se passar pelo fogo, então tem que colocar no dia a dia. A rotina tem que virar um hábito positivo, né? E a governança, ela fortalece a prestação de contas. Se você não presta contas, aquilo que você planejou não vai acontecer, né? Então, a gente vê essa governança integrando os outros elementos. Você não pode, eu vou fortalecer um elemento em detrimento do outro. E mesmo quando você entra em cada elemento, por exemplo, no ambiental, que existem componentes associados ao aspecto ambiental, vou dar um exemplo, gestão de resíduo, economia circular, estratégia climática, ou no social, as práticas trabalhistas, impacto positivo com as comunidades, tudo isso são vários subelementos de cada elemento do ESG. Então, a governança está integrando tudo isso dentro desse arcabouço. Não adianta eu ser muito forte em governança, muito forte em ambiental e no social eu pecar. A gente teve exemplos recentes de companhias que tinham na governança, por exemplo, um aspecto forte, mas pecaram em outro aspecto. E isso daí vai impactar de forma negativa a governança como um todo, essa integração como um todo, né? Então, a gente entende que a governança ela é o que dá sustentação para os outros pilares, mas os três têm que trabalhar de forma conjunta.
Obrigada, Rodrigo. Tiva. Bem, eu acho que antes mesmo, né, do termo ESG começar a ser falado, a governança corporativa já tinha o seu papel praticamente em todas as empresas, né? Vem de longa data a governança. Então, o G, quando entrou nas letrinhas ali, ele vem, eu imagino que seja para contribuir com com as outras letras, né? Eu acho que, assim, o G da governança, ele tem um grande papel de articulador, né? Seja em qualquer tamanho da empresa, seja numa empresa pequena, numa grande, numa familiar, numa corporation, todas as empresas acabam, né? E hoje a gente vê muitas empresas pequenas, muitas empresas familiares com esse olhar de ESG, né? E com certeza muito passando pela governança ali antes. Em algumas empresas está mais forte, o ESG e toda essa parte, em outras nem tanto, mas todas elas com governança. Como eu comentei antes, o foco da Renner aqui em governança, ela foi a partir de 2005. Mas em 1991, na época familiar, a empresa já tinha um conselheiro independente. Então, já mostrava, né, que a família se preocupava com isso. Já mostrava lá que precisávamos olhar para isso, apesar de sermos uma empresa familiar, né, um controlador familiar, com quem entrava na sala numa reunião era o controlador, né? Então, e aí a gente vê que assim muito depende da cabeça das pessoas que estão à frente dos órgãos da administração. Seja na diretoria, seja no conselho, seja até mesmo nos próprios gestores, né? Os outros administradores, não administradores, mas os outros diretores, os outros executivos da companhia. Realmente isso tem que permear por tudo, né? E assim, Ana, respondendo a tua outra pergunta de como, eventualmente, né, poderíamos fomentar esse tema aí na esfera estratégica, eu acho que aqui entra, e aí eu vou colocar o papel numa empresa grande como a nossa, né, uma empresa que já tem uma área de governança bem mais, bem forte, aqui entra o papel do Governance Officer, né? Ele entra para trazer essas propostas novas para o conselho, sempre com aquele olhar estratégico que o Governance Officer tem que ter, né? Mas também sempre, apesar do olhar estratégico, e faz também isso, sempre com aquele olhar de faz sentido para essa empresa onde eu estou, né? Faz sentido para mim agora. Vocês vão ver em toda a nossa conversa aqui o comentado fazer sentido, porque eu trago isso muito forte de o olhar se faz sentido, né? Então, eu acho que o papel, e se não existe um governance officer na empresa, mas quem é a pessoa responsável pela governança da companhia? Né? Quem é a pessoa que leva os assuntos? Essa pessoa é que deve começar a trazer esse olhar de ESG para dentro da empresa. E se há, a próxima aí, se há uma área já de ESG, uma área de sustentabilidade na companhia, como que o G, como que a área de governança vai trabalhar junto, né? Como que vamos fazer, nos darmos os braços, né, e as mãos e levar esse tema aí para um conselho de administração, para uma diretoria, até mesmo para uma assembleia? Obrigada, Diva. Elton. Obrigado, Ana. Eu acho que o Rodrigo e a Diva colocaram muito bem todo o aspecto conceitual, tá, gente? Então, eu estava pensando aqui, eu vou trazer uma abordagem bem prática, porque eu acho que aquilo pode ilustrar bem, né? Primeiro, ESG. Eu acho que ESG não é um tema, na minha opinião, nem teórico, nem sofisticado. Eu acho que tem várias ações que compõem,
né, o ESG. A governança, como vimos, é adaptável ao momento, ao porte da empresa. E ações sociais e ações ambientais, direta ou indiretamente, dependendo do tipo de negócio, o ramo que a empresa atua, está umbilicalmente ligada no dia a dia da companhia. Então, eu acho que e eles abordaram muito bem a questão conceitual, e acho que a Diva, principalmente para as empresas maiores, né? Pensando nas menores, eu acho que é possível, talvez, você construir um programa, quais são as ações de ESG e como que isso vai ser tratado. Até para uma empresa familiar, né? Você tem lá uma empresa com poucos acionistas, uma empresa que eventualmente não tenha conselho de administração, mas tem uma diretoria. Como que isso é tratado e conduzido? Portanto, eu acho que é super fundamental ter gestão sobre esses temas. Tem muitos aspectos que são inerentes ao negócio, ao dia a dia, então a governança pode ajudar, desde de empresas menores quanto multinacionais aí, e, sem dúvida, porque aí o ESG veio para o negócio. Trazendo a companhia, trazendo o exemplo da empresa na qual eu trabalho para o tema, que eu acho que pode ilustrar bem também, como que a governança auxilia o ESG? Ora, a gente tem o Conselho de Administração, temos um comitê de sustentabilidade dedicado, né, a esses temas. A líder desse comitê é uma conselheira, temos uma diretoria de sustentabilidade, e se nós pensarmos, assim, o tema, isso tudo foi criado de uns 2, 3 anos para cá, né, com a necessidade realmente social. A RD, nós tradicionalmente atuamos muito no social, porque a gente emprega muita gente. Hoje a gente tem 52 mil funcionários, é um dos principais empregadores do país. Tem muita gente que entra na base, o primeiro emprego, né? Todos os nossos gerentes são formados dentro de casa, então tem um aspecto social muito importante. Então, isso também nos levou, por exemplo, à questão, na época da pandemia, a ter um trabalho em relação ao ajudas, né, a instituições ligadas à saúde, que é a nossa área de atuação, com doações para hospitais, para tudo que precisavam, com que tinham menos recursos nos interiores aí, do país, né? Temos o fundo de emergência para funcionários que ajuda, né, em situações que um determinado funcionário possa ser impactado, né? Hoje em dia o pessoal faz vaquinha virtual, a gente tem a nossa vaquinha interna que é para, de fato, ajudar. Você tem vítimas, às vezes, de enchentes, né? Vítimas de situações adversas que também decorrem dos impactos ambientais. As relações de trabalho, um outro exemplo, é super importante se olhar as relações de trabalho, se estão adequadas em toda a sua cadeia produtiva. Sem mencionar os aspectos ambientais, claro, temos metas focadas nisso, a gente tem um plano, né, de vários objetivos de sustentabilidade a serem atingidos até 2030, e sempre visando melhorar as práticas sustentáveis. Então, a governança entra para acompanhar isso, trazer novos temas, validar metas, fazer acontecer, realmente. Então, eu acho que o G, além de ser bom por si só, deve ser bom de maneira integrada, que o Rodrigo colocou muito bem esse ponto, que acho que aí fecha bem para que essa agenda ESG, que acho que ajuda, volta minha colocação inicial, ela tá ligada, se a gente for pensar, a um indivíduo, ao nosso comportamento como pessoa física, né? Eu posso ter um caminhão e a diesel e só consumir plástico e garrafa desenfreadamente, ou eu posso ter uma vida mais sustentável. Isso é levado a um número enorme de pessoas, vai impactar a sociedade. Então, certamente a ESG, acho que veio para ficar, é absolutamente necessário. A governança é um dos elementos, e como o Rodrigo colocou, acho que cabe muito agir de forma coesa e integrada para que a coisa funcione bem. Tem uma pergunta adicional para vocês. ESG está dentro do planejamento estratégico da RENE, da RD, da ENSO, quando ela faz o planejamento estratégico das empresas dela? No meu Aqui na caso, Renner, sim, sim. Ana.
No caso, Sim. sim, você vê a atenção que a gente dá ao tema. A gente tem uma diretoria de sustentabilidade, nós temos um comitê de sustentabilidade, conselheiros compondo esse comitê, a líder do comitê é uma conselheira, a gente tem isso definido nas metas, o orçamento, publicamos anualmente um relatório de sustentabilidade super detalhado, então, sem dúvida, é parte da estratégia. Ótimo. Ana, Pela... dentro da... Pois não. Desculpa. Então, nossa experiência como consultoria é assim, tá? Porque esses temas do ESG fazem parte da matriz de risco de alguns clientes. Então, quando a gente faz um projeto de BSC, por exemplo, né? Desdobramento de metas, a gente sempre vincula algo ou alguma métrica associada a ESG. Tá? Então, dentro da nossa, porque como a gente atua muito em infraestrutura, né? E empresas de infraestrutura são alavancadas, tem uma questão de captação de recurso com investidores, mas principalmente também a gente vê uma mudança forte do comportamento dos profissionais, muito associados a qual é o propósito, qual é a contribuição que eu quero ter para a vida do outro. E isso daí melhora a cultura. Eu acho que é um pouco do que o Elton comentou, que muita coisa hoje nasce dos profissionais. Tem a questão do propósito da empresa, dos objetivos estratégicos, mas muita coisa de associar esses temas a perspectivas dentro do ESG vem das pessoas, vem da alta direção, vem da equipe gerencial, e isso daí eu acho muito legal. Que é o quê? É você contribuir para o bem do outro. Isso daí a gente fala que é mágico. Ana, aqui na Renner, a parte da remuneração dos nossos diretores está atrelada a metas ESG. Ótimo. São evoluções que a gente tem visto, e a questão do propósito, o Rodrigo trouxe uma palavra muito interessante dentro de ESG, que é o propósito. A gente tem visto cada vez mais, ainda que a alta administração, ainda que não acredite, você tem uma geração que ainda não acredite, olha o bottom line e somente o lucro, né? Cada vez mais a gente tem visto gestores com triple bottom line e olhando sim o ambiental, o lucro, o bom lucro, né? O lucro ótimo que a gente chama dentro do ESG. E aí dentro, vocês já responderam, alguns já colocaram um pouco disso, o Elton principalmente na questão da diretoria de sustentabilidade na RD, mas quando vocês olham uma área de ESG, sempre a área de governança sempre foi apartada, ou se ela não existia, ela estava dentro do jurídico, tinha sempre uma pessoa responsável por fazer essa pauta com o conselho, tudo, mas ela nunca estava abraçada com o S ou com o ambiental, né? Geralmente o social está dentro de uma área de recursos humanos, e o ambiental, ele também caminha sozinho em empresas maiores. Como que é aí em cada empresa de vocês? Se juntaram ou cada um continua num lado e quando precisa todos se conversam aí na transversal? Diva. Bem, aqui, primeiro, a área de governança separada, né, por muito tempo, como a Ana comentou quando falou ali sobre o meu currículo, eu fui coordenadora de relações com investidores da companhia, por muitos anos. E aí, a área de governança estava, né, junto com a área de relações com investidores. Algum tempo atrás, a gente resolveu separar a área de governança de relações com investidores, mas nós trabalhamos juntos, na mesma sala. Por quê? Porque a área de governança, né, acaba se alimentando do que o RI recebe, né? E a gente hoje, então, tem uma área de governança constituída, pública, inclusive, né, divulgada publicamente, uma área de governança,
E temos também uma área de sustentabilidade na companhia. Inclusive, a área de sustentabilidade está completando este ano 10 anos como área de sustentabilidade. O nosso, quando eu olho, né, as 3 letrinhas assim, governança G, né? E sustentabilidade olha para o ambiental, a nossa aqui olha também para o social, porque a área da sustentabilidade, ela faz parte da diretoria de gente e sustentabilidade da companhia. Então, ele acaba, né, a área de sustentabilidade acaba olhando ali o social e o ambiental. A companhia tem um comitê de sustentabilidade desde 2008, também um Instituto Lojas Renner também desde 2008 para cuidar dessa parte social, principalmente comunidades, né? E até como o Elton comentou ali, né, na época da pandemia, o nosso instituto aí fez um lindo trabalho, porque se envolveu com as comunidades, se envolveu com os nossos colaboradores também. Então, esse comitê de sustentabilidade é que cuida dos temas de sustentabilidade do E e do S. Já os temas de governança, aqui a gente depende muito do assunto, né? Passamos antes pelos comitês, e aí eu dependo muito de qual tema. Este tema ele vai para um comitê de auditoria e gestão de riscos antes de passar pelo conselho, ou ele vai para o comitê de pessoas, que também trata um pouco, ou ele vai para o comitê de sustentabilidade, né? Depende muito do assunto. E depois, claro, passa tudo pelo conselho de administração. Aqui na Renner a gente passa tudo o que vai público a mercado passa pelo nosso conselho de administração. Mas eu acho assim, Ana, que no final, né, apesar de nós termos áreas separadas, no final, a gente acaba trabalhando muito junto, né? Porque o ISD, as áreas são separadas, mas o ISD anda junto. Ele tem que andar junto, a gente tem que estar olhando o que cada um está fazendo, em qual ponta, até mesmo porque podemos, se realmente as empresas separarem, cada um pode estar tratando até do mesmo assunto, né? E às vezes assuntos diferentes também. Citar assim os índices de sustentabilidade, né? Dow Jones, ISE, precisamos andar juntos ali, porque esses índices olham o ambiental, o social e a governança. E aí, ali, cada um, se o ambiental em algum momento não estiver muito bem, entra a governança, entra o social para poder ajudar, né? Porque são olhados separados também. E esses índices também, às vezes, eles têm um olhar na governança, no ambiental, no social, mas eles também têm no econômico. Então, quando entra a parte do econômico, essa parte para os índices acaba vindo aqui para a área de governança tratar também em relação aos índices. Então, eu acho que, assim, mesmo separados, né, nas empresas, acredito que o tema ISD tem que ser de conhecimento de todos. E realmente, como o Elton comentou, tem que vem de cima, né, e vai permeando tudo, até chegar ao colaborador da loja. Hoje nós temos aqui na companhia vários produtos sustentáveis, nós temos lojas que têm uma pegada de sustentabilidade, nossas lojas circulares. O colaborador que está lá na ponta na loja, ele precisa entender o que é aquilo, ele precisa entender até, né, para poder explicar para o cliente o porquê que a Renner está fazendo produtos sustentáveis, o porquê que está fazendo com isso, com aquilo. Então, por que esta loja é diferente da outra loja que eu visitei e tem um modelo diferente. Então, realmente, acho que todos na companhia têm que entenderem o que é ESG. E aqui na Renner, assim, a gente realmente está nos valores. Valor sustentabilidade, nós temos já de muito tempo, também acho que há 10 anos que esse valor está, sustentabilidade está. Acho que governança e também sustentabilidade, mas governança que eu falo do meu, né? A gente, quando tem um grupo de trainees entrando na companhia, na segunda semana deles aqui,
eu já entro para explicar o que é a governança na Renner. E depois entra o Edu para explicar também o que é a sustentabilidade na Renner. Acho que isso realmente faz uma diferença, né, em tudo. Elton? Oi, perdão. Não, acho que foi muito bem colocado assim pela Diva e o Rodrigo, né? Na nossa companhia aqui, a gente tem uma diretoria de sustentabilidade, como eu coloquei, temos um comitê de sustentabilidade, e isso já traz por si só, e como eu disse anteriormente, faz parte da estratégia assim, então isso já traz por si só uma transversalidade, e é transversal mesmo em relação às próprias áreas de atuação. Então, o papel da diretoria de sustentabilidade, por exemplo, é coordenar todas as ações relacionadas aos aspectos ESG, entretanto, muitas vezes isso tem uma composição, né, na maioria das vezes eu diria, com outra área da empresa, seja uma área de operações, a área de vendas, a área de logística, recursos humanos, enfim, dependendo do tema, porque é uma área que faz a gestão direta do tema, do assunto, né? Então, eu diria que funciona bem assim, porque a área que faz a gestão direta, ela é responsável por ver vários aspectos, a diretoria de sustentabilidade pelos aspectos de sustentabilidade, e isso faz parte de uma estratégia como um todo. Então, esse olhar duplo para o problema na execução e transversal na sua governança, acho que ajuda bastante, é um avanço. Acredito, nós não somos a única, sem dúvida, a Diva mencionou aqui ótimas práticas da Renner, acredito que várias outras empresas hoje estão operando desta maneira, né? E cada vez mais eu vejo a área de sustentabilidade realmente como partícipe inerente do negócio, do core business, porque não dá para simplesmente ignorar, né, esses fatores e agir como se não existissem, além de propósito, que é super relevante e muito louvável, como o Rodrigo colocou, eu acho que tem uma questão que é um elemento essencial para a realização do negócio hoje, né? Como é um insumo, como são custos, como são controles financeiros. Esse é um elemento essencial, então tem que ser bem gerido. Obrigada. Rodrigo? Então, a minha contribuição sobre esse tema dessa estrutura, né? Até como consultoria, o que a gente tem visto dentro do setor que eu atuo e o que a gente já fez também, né? O social e o ambiental fica dentro de uma área que se chama socioambiental, questão de sustentabilidade, e a governança separado, muito alinhado a isso que a Diva comentou. Mas o que a gente vê também, uma tendência de você criar, isso daí já tem empresas que já têm isso até com um nível de maturidade alto, um comitê específico de ESG. Para quê? Para fortalecer a integração entre essas áreas. Apesar das ações são executadas, por exemplo, os projetos sociais normalmente são executados por uma área de comunicação ou uma área de marketing, ou quando tem uma área dedicada para isso. As questões ambientais, algumas práticas ali até que tem um risco elevado, são executadas por uma área de gestão ambiental. Então, tudo isso depois tem que ser integrado. Foi até uma pergunta de um bloco anterior. Então, a gente está vendo um conceito de fortalecer esse comitê de ESG. Antigamente, o que a gente via? Existia o comitê de sustentabilidade. Qual era o tema tratado ali? Socioambiental. Não se tratava muito os temas de governança. Governança era tratada em outro ambiente. Exato. Então, hoje, o que a gente vê? A gente até fez recentemente um regimento interno de um comitê de ESG que tem a visão integrada dos 3 elementos, né? Então, é esse comitê de sustentabilidade, onde existe um profissional que tem experiência em ESG e uma visão de integrador, né? O que a gente fala é um PMO do ESG, ele tem uma visão de integrador, porque ele consegue ver as diferentes perspectivas e junta isso. Ele não é um executor, ele é um integrador, né?
Antigamente, muito dessa tarefa do ESG era uma tarefa só de report. Eu junto todas as informações, consolido num documento e faço um report, né? Mas a gente entende que para o ESG ter força realmente essa área, não é só uma função de report, mas é uma função de gestão, uma função de integração. Aí você vai ver realmente esse valor agregado. Tá? Então, esse é um pouquinho aí da nossa Não, visão. excelente, excelente. Eu já estou vendo uma mudança, uma perspectiva diferente de áreas separadas, mas a governança ainda como agregadora, mas agora já com uma visão, ela já junto com o ESG, vamos dizer, todo mundo no mesmo patamar, todo mundo sendo tratado em conjunto, né? Como, eu queria fazer, teve aqui no chat um Marcos Goulart, da Brinks, comentou o seguinte: eu sou responsável pelo programa de aceleração de startups em uma multinacional americana e tenho um testemunho de experiências vividas na relação com startups. De forma resumida, as que tivemos os maiores êxitos foram as que estruturaram conselhos estruturados, ainda que meramente consultivos. Eu acho que vem um pouco naquela linha do que a gente falou, né? Ainda que a startup não tenha condições de ter uma estrutura enorme de governança, e nem faça sentido, mas ela busca, né, uma boa prática de governança, o conselho consultivo, uma política, alguma coisa, ela tem um sucesso aí adicional. Marcos, obrigada pela contribuição aqui com a gente. Eu vou contribuir com o Marcos. Eu tive a experiência, alguns anos atrás, eu fui conselheiro consultivo de uma startup do lado do investidor. E a gente, desde o início, então você tinha o investidor e você tinha o outro lado que aportou a tecnologia e o conhecimento, né? Então, desde o início, a gente já colocou algumas práticas de governança, transparência, prestação de contas, e a gente viu que isso teve um resultado muito positivo, né? Até no crescimento da startup, passando por aqueles ciclos de vida dela. E hoje é uma empresa que está no mercado, né? Isso daí foi há 10 anos atrás. Então, a gente entende que uma startup você não vai precisar fazer todo o arcabouço de governança de uma grande empresa, mas recomendação é olhar essas métricas startup que o IBGC publicou. Eu achei que são muito boas e são temas de reflexão para quem atua nesse ambiente. Obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal da NEFAC, Luciana, a gente tem perguntas ou não? Eu não consigo acompanhar daqui, eu acho. Não, Ana, somente essa interação do chat que o Marcos pontuou. Bom, então, se ninguém tiver perguntas, eu vou pedir para o Elton, para o Rodrigo e para a Diva fazerem as considerações finais. Agradecer aqui a presença de vocês, desse bate-papo, que se deixar de governança a gente fala até amanhã, né, Diva? Rodrigo e Elton, a gente tem menos interação, mas eu com a Diva a gente se encontra bastante no dia a dia. Então, por favor, gente. Ana, você falou meu nome, então eu vou tomar a liberdade aqui de iniciar. Eu acho o seguinte: a gente tem sempre constantemente vários aprendizados em relação à governança, né? Os guidelines vão surgindo, guidances e experiências de outras empresas, né? Esse ano aqui tivemos algumas, né? Se a gente olhar para empresas grandes. Então, eu acho que o importante é sempre a gente manter, né, o mindset, a mentalidade realmente de que a governança é a estrutura para uma empresa operar bem. É absolutamente essencial, né? É sine qua non, é preciso ter uma boa governança para que a empresa opere bem, se situe adequadamente no mercado, interaja bem com os seus stakeholders e, consequentemente, alcance o seu propósito, né? Claro,
tem inúmeros aspectos a serem considerados, lucro é um deles, não é só o impacto social que a empresa causa, o impacto na vida das pessoas. Então, isso tudo, essa visão, eu acho que é cada vez mais necessário e é o alicerce. Então, todos esses temas, eles rodeiam, na minha opinião, esse alicerce, o qual, como você colocou, Ana, se deixar, a gente fala até amanhã. E a governança vai sempre perpetuar-se, né? Nunca vai acabar. Então, acho que esse processo evolutivo que é muito importante a gente participar dele e construir, não só nas empresas, independentemente do tamanho, mas para o mercado em geral, trocando essas ideias como fizemos aqui. Eu agradeço muito a você, aos meus colegas aqui, a Diva, o Rodrigo, e a todos os participantes e a ANIFAC pelo convite. A gente Bem, que agradece. Diva? eu agradeço novamente o convite. Eu acho que sempre, né, falar sobre governança corporativa faz sentido, e faz sentido muito, né, nesse momento aí que todos nós estamos vivendo. Então, acho que governança corporativa nas companhias tem que estar muito atuante, tem que estar muito atenta, né, e não é só ali naquele na sua área, né, tem que estar atenta em todas as áreas da companhia para ver o que está acontecendo, porque realmente a governança, ela vem de longa data, né, e vai contribuir muito aí com o ISD, né. Eu acho que ter uma área de governança hoje numa empresa, ter uma pessoa responsável, ter um governance officer, ter uma equipe olhando para isso, olhando para os temas que o mercado está tratando e trazendo isso para dentro da companhia, cada vez mais é necessário, né? Cada vez mais as empresas precisam ter as suas áreas, as suas pessoas ali que conheçam a empresa, né? Porque a gente vê também algumas áreas com pessoas que novas, mas tem que ter alguém que conheça a empresa para poder dar aquele direcionamento ali que é necessário nos primeiros passos, né, dessas pessoas que estão chegando nas empresas. Então, acho que a área de governança, a parte cultura, a parte da memória da empresa, né, que faz muito sentido estar junto aí com essa área de governança. E, Ana, obrigada aí, obrigada, Elton, Rodrigo, foi muito bom estar aqui com vocês todos, a ANIFAC principalmente aí pelo convite. E eu estou à disposição aí para outros momentos. Sempre, Diva. Rodrigo? Quero agradecer o convite, Ana, Elton, Diva, né, a ANIFAC, aos participantes, né? Eu acho que esse tipo de discussão fortalece essa questão de governança. A governança traz efeitos positivos, um deles, por exemplo, não ser pego de surpresa quando as coisas acontecem. Então, é você entender com clareza o que está acontecendo no teu dia a dia, né? E esse tipo de evento fortalece você me influencia e eu te influencio, e a gente cria, e a gente cresce junto. Porque, às vezes, uma boa prática de um setor, eu que atuo muito em infraestrutura, eu posso pegar um exemplo de um outro setor de saúde, um setor de varejo. Então, é importante essa troca de experiências, né? Porque uma coisa que serve para você, de repente, também serve para mim, né? Ou serve para mim com alguma customização. Eu estou olhando fora da caixa. É importante olhar fora da caixa. E essa troca de experiência, eu acho que fortalece todo mundo. Eu acho que estudar governança e melhorar a governança de empresa também tem uma questão pessoal. Quem tem um propósito pessoal de eu quero fazer as mudanças que eu quero ver no mundo, de coisas boas, né? Então, isso tem que partir do eu. E depois você vai juntar no nós, né? Então, eu vejo que é um tema que eu gosto bastante de estar discutindo, de estar conversando, de estar aprendendo. O ambiente é extremamente dinâmico, então as boas práticas elas vão evoluindo, né? A empresa vai evoluindo também, ou vai mudando o contexto dela.
novos acionistas, novas cadeias de valor e etc. Então, é muito importante a gente ter a sensação que sempre dá para fazer o melhor. Né? Aquela história, né? O hoje é melhor que o ontem, e o amanhã vai ser melhor que o hoje. Então, a gente tem que ter essa visão construtivista do dia a dia. Né? E, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Vou fazer aqui um fechamento de algumas palavras que vocês falaram sobre governança. Alicerce, jornada, é um agente integrador, ele é suporte, ele é preventivo. A gente vê muita sinergia, muitas qualidades em ter um sistema de governança corporativa, ainda que seja inicial, mas você tem uma gestão de risco, você tem controles internos, você tem muita coisa boa agregada à governança corporativa. E aqui a gente não está falando só da governança, que a gente entra numa sala de conselho e faz a reunião. A gente fala de uma governança corporativa estratégica, que realmente agrega valor ao dia a dia da companhia. Eu acho que a Divo, o Elton e o Rodrigo trouxeram, assim, de uma forma muito rica para a gente essas práticas. A gente namorou um pouquinho com o ESG aqui, mas acho que vale a pena fazer um encontro só de ESG, porque tem muito a se falar, a construir. E aqui eu queria agradecer, em especial também a Luciana Bassi, que está aqui com a gente, que é a nossa vice-presidente de governança corporativa da ANEFAC. Está aqui acompanhando e vendo todo o nosso trabalho aqui na ANEFAC. Gente, eu acho que é isso. A todos da ANEFAC, muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de todos e todas. E alguns recadinhos aqui da ANEFAC, que associa-se à ANEFAC, como eu falei para vocês, é uma rede de conhecimento, de contribuições, de trocas muito boa, então acho que vale a pena. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato com associados@anefac.org.br e conheça todos os benefícios da ANEFAC. Inclusive, agora em maio, a gente vai ter o Congresso Nacional da ANEFAC, está aqui o 25º Congresso Nacional da ANEFAC, tem o QR Code para vocês pegarem mais informações. E é isso, gente, tá? A ANEFAC está em portais, em mídias, vários eventos gratuitos aí, que vale a pena a gente acompanhar. Meu muito obrigado a todos e uma ótima quinta-feira para vocês. Vocês também. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.